Olá, turminha do quinto ano. Hoje é a nossa sétima aula de resolução de língua portuguesa. Então, pega o livro, FA, pega lápis, borracha e vamos resolver as nossas atividades com muita atenção. O nosso livro é o livro 2 e a unidade 3. Bom, o capítulo, gente, é o capítulo 2, o último capítulo do nosso livro. Os jogos em texto de notícia e cartoon, das páginas 60 a 70. Bom, e os itens abordados, ou seja, os conteúdos, né? São o jogo em foco, que são as notícias sobre jogos, cartoon e pronomes demonstrativos, que é uma revisão, já que esse conteúdo foi dado no início de abril, quando nós iniciamos o nosso livro 2. Bom, gente, as atividades dessa aula foram postadas no dia 6 de julho de 2020, né, e estão disponíveis na agenda eletrônica. São para entender o texto, páginas 62 e 63, mão na massa, página 64, a atividade da página 66, mão na massa, páginas 68 e 69, e a ficha das páginas 29 e 37, primeira questão. Vamos começar pelo nosso livro, para entender o texto, página 62. Bom, vocês podem ter um texto, né? Primeira coisa, antes de começar a atividade, vocês têm que ler o texto. Um texto lá sobre um torneio que vai ter de xadrez, tá bom? Então, leia uma notícia. Qual a principal informação do texto? Estão abertas inscrições para o torneio infanto-juvenil de xadrez da UNILA. Segunda questão. Associe as colunas de acordo com as informações presentes na notícia. Bom, aqui eu liguei, tá bom? As informações e eu vou ler para vocês. Local de realização do evento foi o Auditório Jardim Universitário. Participantes do evento foram pessoas de 6 a 16 anos. Coordenadora do projeto é a Alessandra Cibrim. Data do evento foi 5 de outubro e a data limite para inscrição foi no dia 2 de outubro. Bom, página 63 para entender o texto. Terceira questão. Além de noticiar o torneio, o texto também, então vocês vão marcar aí no item, divulga o projeto xadrez, empoderamento intrapessoal na conquista do rei. Quarta questão. UNILA pode ser a sigla de a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Quinta questão. Encontre no texto sinônimos para as seguintes palavras. Então, lembrando o que é um sinônimo, gente? Sinônimos são palavras que possuem significados, o mesmo significado. Né? São palavras que a escrita é diferente, a pronúncia é diferente, mas o significado é o mesmo. Por exemplo, lindo e belo, né? Feio, horroroso. Vamos lá. Item A, grátis. O sinônimo de grátis que está lá no texto é gratuitas. Item B, competição. Torneio. Item C, propagar, difundir. Agora a gente vai para a mão na massa, página 64. Primeira questão, qual é o tema do cartoon? Bom, é aquele cartoon, gente, que fala sobre o menino que tira 10 em língua portuguesa, 10 em matemática, mas foi reprovado no teste, né, do colesterol. O tema do cartoon, gente, é obesidade infantil. Segunda questão, quais outros assuntos são usados para abordar o tema central? Bom, jogo de videogame e notas escolares. Livro, atividade da página 66. Leia com atenção a tirinha a seguir. Vamos lá. Que impressionante! Este menino sabe fazer o personagem com sombras certinho. Esse menino é mesmo um gênio, consegue deixar o desenho perfeito. Os dois personagens apresentam a mesma opinião sobre o desenho da parede, né? Que o desenho está perfeito. Está perguntando se eles apresentam a mesma opinião. Bom, sim. Os dois concordam que a ilustração do retroprojetor ela é genial. Você percebeu que no primeiro quadrinho foi usada a palavra este, enquanto no segundo quadrinho se usou a palavra esse. Elas têm o mesmo significado? Porque são escritas de formas diferentes? Bom, gente, este e esse são pronomes demonstrativos. São escritos de maneira diferente porque tem um uso e significados diferentes, né? O este é utilizado próximo de quem está falando, quando o objeto está próximo de quem está falando. Isso, lógico, na questão de espaço, né? De local e de posição de um objeto.
E o esse é utilizado próximo da pessoa com quem eu estou falando. Por exemplo, se eu estivesse conversando com vocês e um objeto estivesse próximo de mim, eu falaria este. Mas se o objeto estivesse próximo de vocês, eu falaria esse. E se estivesse longe das duas pessoas que conversam, eu falaria aquele. Então, vamos lá. Bom, o termo este foi usado para indicar a proximidade da pessoa que fala. Já o termo esse foi usado para indicar a proximidade da pessoa que ouve, ou seja, a pessoa com quem eu estou falando, com quem eu estou conversando. Nos dois contextos, há uma retomada espacial. Quando a gente fala de retomada espacial, gente, é com relação ao espaço. A gente sabe que os pronomes demonstrativos, eles podem estar relacionados com o tempo, podem estar relacionados com o espaço e podem estar relacionados também com o texto, não é isso? Cada um é uma maneira diferente. Observe com atenção o seguinte cartoon, mão na massa, na página 68. E vocês estão vendo dois homens sentados, jogando dama, e as pedrinhas de dama parece que são o quê? Pedacinhos de madeira, né? Que eles cortaram. Primeira questão, qual é a crítica feita pelo cartoon? Lembrando que o cartoon é aquele texto que utiliza a linguagem verbal e não verbal, geralmente traz um problema do nosso cotidiano, e ele utiliza o quê? Ironia, sátira, para retratar esse problema. E geralmente ela é publicada em jornais, revistas. Então vamos lá, a crítica feita pelo cartoon ali, gente, é o desmatamento, né? A gente vê que eles estão jogando e as pecinhas de dama são pedacinhos de madeira. Segunda questão. Os personagens estão jogando damas com pedaços de árvores cortadas. O que isso demonstra? Isso demonstra que eles não estão preocupados com a situação do desmatamento. Ou seja, eles estão nem aí. Se eles estivessem preocupados, eles não estariam desmatando. Então, eles estão desmatando e estão jogando com as pecinhas sendo pedaços de árvores cortadas. Mão na massa, página 69, terceira questão. Complete o texto a seguir com as formas adequadas dos pronomes demonstrativos. Então, vamos lá. Os números do desmatamento no Brasil são alarmantes. Em junho, houve um aumento de 88% da devastação da região amazônica, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Esses números assustadores assustam não só o país, mas o mundo todo. Só neste ano, estima-se que o desmatamento da região tem aumentado em 67,2%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Esses dados são divulgados oficialmente ao final de cada ano. Lembrando, gente, que aqui a gente está utilizando os pronomes demonstrativos com relação a um texto, o uso no texto. A gente pode estar usando, como eu já falei, com relação ao tempo, com relação ao espaço e com relação ao texto. No primeiro, ele coloca esses números assustadores. Por quê? Porque esses, no caso, ele já falou dos números assustadores, que foi 88%. Então, como ele já falou do assunto, a gente utiliza esses. Já quando ele vai falar ano, ele não tocou ainda no assunto com relação ao ano, então ele fala neste ano. Então, neste, este. Quando a gente não tocou ainda no assunto, a gente não falou desse assunto, a gente utiliza o este, o neste, né? O neste, no caso aí, gente, é uma contração do pronome em, mas o pronome demonstrativo este, ou desculpa, pronome não, da preposição em, mas o pronome demonstrativo este, que a gente forma o neste, né? Então, assim, são algumas formas contraídas desses pronomes, tá? Pode aparecer também o nisso, naquilo, daquilo. Aí vocês utilizem, quando aparecer essas contrações, com a mesma regra para o pronome da formação normal, sem a contração. Então, o neste você vai utilizar no mesmo caso como se você utilizaria para este. Como o ano não foi ainda retratado no texto, a gente utiliza neste. Já nesse último, ele fala o quê? Dos dados divulgados, que já haviam sido divulgados, estou falando antes dos dados, 67,2. Então, como ele já falou no texto, a gente utiliza o esses. Então, sempre que você for com relação a um texto, se você não tiver tocado ainda naquele assunto, você usa este, neste. Mas se você, isto também, né? Mas se você já tiver tocado no assunto, você fala esses. Agora a gente vai para o FA, página 29. Primeira questão. Descreva com suas próprias palavras as regras de um jogo que você gosta. Bom, a gente já viu sobre jogos, né? Então, vocês vão escrever as regras de algum jogo que vocês gostam. É uma resposta pessoal. Cada um vai fazer o seu. Página 37, primeira questão. Observe a frase a seguir.
São outros nomes pelo qual esse inseto é chamado. O pronome demonstrativo esse retoma um termo, anuncia um termo ou explica um termo. No caso, ele vai retomar, ele vai falar novamente de um termo que já foi utilizado antes. Como eu já havia explicado, o esse você utiliza no texto quando você já tratou daquele assunto. Se não tiver tratado do assunto ainda, é o este. Bom, gente, eu termino a minha aula hoje, né, de resolução de atividades com vocês, deixando uma mensagem. Estude. Na hora da verdade, ninguém engana a vida. É possível enganar o professor, os pais e as pessoas que estão acreditando em você, mas enganar a vida é impossível. Na hora da verdade, a vida se encarrega de colocar todas as pessoas no devido lugar. Ou seja, a gente não dá para enganar a vida. E a gente precisa estudar para alcançar os nossos sonhos, né? Quando a gente quer conquistar um objetivo, ter uma profissão, a gente tem que estudar e tem que se dedicar, independente da situação, que é o que a gente está fazendo agora. Nós concluímos o nosso livro 2, terminamos as atividades, resolvemos todas, né? Então, assim, nós tivemos um êxito enorme com relação a esse objetivo, né? Então, assim, eu espero que vocês continuem estudando, se dedicando, e espero encontrá-los em breve, né? Que a gente está todo mundo com muita saudade, desejo muita saúde, muita paz para todos vocês. Até a próxima, tá? Um grande abraço a todos. Tchau, pessoal.